Olá pessoal, bom, vamos lá começar a nosso debate propriamente dito, né, a respeito do fascismo. O que é fascismo? É claro que esse termo, né, tem sido muito usado nos dias de hoje, né, para se referir a diversas práticas e ações, né, realizadas por agentes políticos, de modo que há uma certa banalização do termo, e a qual muitas vezes não obedece a um elemento central na hora de nós tentarmos definir, né, determinar o que seja, né, a política fascista, né, e as ações de caráter fascista, que é o fato de que o fascismo tem uma causa determinada, historicamente determinada, e que surgiu dentro de um certo contexto historicamente determinado. Então, quando a gente está falando de fascismo, na verdade a gente está falando de um movimento muito específico, né? E que vai ter determinadas origens, que vai ter um determinado desenvolvimento, né? E que vai passar por certas etapas, né? De perda, de enfraquecimento, e que vai encontrar, né, outras configurações nos dias de hoje. Mas isso não quer dizer que tudo aquilo, né, que a gente considera, ou que se tem dito no debate público como sendo prática fascista, realmente tenha relação com o movimento fascista, né? Pode ser que sejam práticas reprováveis, né, extremamente repreensíveis, mas não sejam necessariamente práticas fascistas, porque quando a gente está falando de fascismo, a gente está falando de um movimento bem específico. Então, assim, o texto base para a gente começar essa discussão aqui é um texto do Leandro Conder, né, que foi publicado em 1977, intitulado Introdução ao Fascismo, onde ele vai fazer uma análise, né, do processo de desenvolvimento, né, do fascismo na Europa, né, o seu apogeu, e aí, né, a partir disso, pensar no momento dele, né, lá em 1977, qual era a condição do fascismo, né, ali no instante em que ele fazia a sua análise. Né? E aí, é claro, a gente vai fazer esse percurso do Conder, né, que vai ser um percurso inicial para a gente, a partir do texto dele, que é um texto que, aliás, eu acho que todo mundo tem que ler, porque é extremamente didático, ao mesmo tempo ele é muito bem articulado do ponto de vista dos dados históricos. Então ele tem uma linha de organização de texto muito boa, tá? Para você compreender o fascismo muito bem a partir do texto do Conder. Então, o que vem a ser o fascismo? O fascismo, o Conder vai considerar que é um movimento, né, como nós falamos aqui, historicamente determinado, e que vai ter origens, né, no pensamento político de direita. Inclusive ele vai dizer, olha, o pensamento político de direita é um pensamento que pode constituir um gênero dentro do qual o fascismo é uma espécie. Então o fascismo ele se filia às tradições políticas, né, ligadas à direita. E o que caracteriza a direita? Como é que a gente pode determinar a direita? Bem, a direita ela pode ser definida principalmente por dois traços principais. O primeiro deles é a ideia de que numa sociedade deve existir o privilégio de classe. Então, o movimento de direita se baseia fundamentalmente na ideia do privilégio de classe, ou seja, existe uma determinada classe dentro da organização de uma sociedade que deve ter privilégios sobre uma outra classe ou sobre as demais classes, ou em relação a essas outras classes. Então, há sempre uma classe destacada, com muito mais direitos, com muito mais vantagens, com muito mais benefícios, e que vai sobrepujar as demais classes. Esse é o ponto central do que vem a ser a direita. E aí nós temos uma segunda característica que decorre da primeira, que vem a ser a defesa, dentro do pensamento direitista, do Estatuto da Propriedade. Ora, se existe uma classe privilegiada, essa classe vai manter seus privilégios e vai materializar esses privilégios através do quê? Através do direito à propriedade. Então, essa propriedade, dentro do pensamento de direito, é inviolável.
Ou seja, a classe privilegiada tem a garantia de que aquela propriedade vai lhe pertencer indefinidamente, né? E mesmo que isso cause um prejuízo social, né? Então, o pensamento de direita ele vai se orientar dentro dessas diretrizes. Mas a grande questão aí, né, diz o Conde, é que vai desembocar no movimento fascista é o fato de que existe uma imensa contradição no pensamento de direita entre aquilo que corresponde à sua ideologia e aquilo que corresponde à sua pragmática. Ou seja, de um lado você tem um corpo ideológico, né, definido e que busca a universalização, ou seja, que busca estabelecer os seus valores como universais em termos de pensamento, e do outro lado você tem as ações dos diversos agentes políticos, né, que na maioria das vezes vão conflitar com esse ideário estabelecido pelos pensadores de direita. Por exemplo, dois conceitos que são muito trabalhados pelos ideólogos da direita são os conceitos de democracia e liberdade. Ora, à medida que esses ideólogos vão tornando esses conceitos mais universais, ou seja, mais abrangentes em relação à massa de indivíduos, esses conceitos começam a se chocar, essas concepções começam a se chocar com as ações dos governantes, porque as ações dos governantes são diametralmente opostas, no sentido democrático, daquilo que está concebido pelos ideólogos. Ao mesmo tempo, elas são diametralmente opostas, no sentido libertário, daquilo que é elaborado pelos mesmos ideólogos. Então, existe uma contradição, o pensamento, o ideário da direita não se adequa, né, à prática política dos governantes, mesmo porque, dentro das diretrizes do pensamento conservador de direita, é impossível que você tenha, né, uma sociedade democrática, é possível que você tenha uma sociedade verdadeiramente libertária. E aí o que acontece? Essa tensão entre a ideologia e a pragmática chega a níveis, né, insustentáveis. Quando acontece isso, diz o Conde, é que aparece o fascismo. Ou seja, o fascismo surge como uma tentativa de resposta para o impasse gerado do conflito entre a ideologia e a prática dentro do pensamento e da ação política de direita. E aí qual é a opção que o fascismo faz? A opção que o fascismo faz é a opção pelo pragmatismo total. Ou seja, ele simplesmente abandona as bases teóricas, abandona as bases ideológicas e se concentra apenas nos aspectos práticos, né, do desenvolvimento das linhas conservadoras de direita. Logo, é aí que o fascismo nasce, né, dentro digamos assim, do seu corpo teórico fundamental, né, e é dentro dessa conjuntura, né, que vão surgir as primeiras figuras, ou as figuras inaugurais do fascismo, que é justamente o que nós vamos debater no outro encontro. Tá bom? Obrigado.